Olá, sejam bem-vindos ao canal Dinho Martins. Novo cenário para você acompanhar o nosso bate-papo, para você acompanhar as nossas conversas. Afinal, você sabe, é o seu canal de informação aqui do nosso norte do estado do Espírito Santo, levando para o Brasil e para o mundo as personalidades e as pessoas que trabalham, que militam e que fazem acontecer a nossa comunidade, a nossa sociedade. Antes de falarmos sobre o nosso convidado de hoje, quero pedir a você para dar o seu like, para se inscrever no nosso canal, para compartilhar com seus amigos. É disso que a gente precisa para a nossa mensagem chegar cada vez mais longe. Vamos falar do nosso convidado de hoje. Ele foi eleito prefeito da cidade de João Neiva, numa eleição difícil, muito disputada. E você vai conferir uma conversa agora com Paulo Sérgio, ou simplesmente o Micula. Confira comigo. Recebendo aqui no canal Dinho Martins, o prefeito eleito de João Neiva, Paulo Sérgio Micula. Bem-vindo, prefeito. Antes a gente lembrar que tem aqui o álcool, né? O álcool gel aqui. O protocolo de distanciamento, você pode tirar a máscara para ficar à vontade para o pessoal fazer a leitura labial com mais facilidade aí. Bem-vindo. Obrigado, Dinho, pelo convite. Agradecer a você, né, que nos assiste. João Neiva, a gente venceu contra tudo e contra todos, né? Uma eleição difícil contra o atual prefeito, que também, por sinal, tem o nosso reconhecimento, fez uma boa gestão. Mas, né, com humildade, uma equipe, né, que entendeu a nossa proposta, os eleitores compreenderam, né, a nossa proposta de trabalho, nosso plano de governo, o resultado, graças ao bom Deus, foi a vitória. Agora, João Neiva é uma cidade que tem muitos desafios, né, Micula? É uma cidade que apresenta algumas peculiaridades que são desafiadoras para um gestor público. Queria que você falasse para a gente aqui se você tem noção do tamanho do problema que você se meteu. Realmente é isso, Dinho. João Neiva é uma cidade pequena, de interior, arrecadação baixa, né? A gente já teve um momento econômico melhor na cidade, já tivemos oficinas da Vale, né, instaladas lá no município, que foram desativadas. A cidade vinha de uma emancipação recente e o tempo passou, nós estamos há 32 anos de emancipação, a nossa receita praticamente não cresceu o que deveria, né? Hoje nós temos aí um tripé econômico da cidade, que é a indústria, o agronegócio e o comércio, né? Mas que vem perdendo força. Então, a gente tem um desafio, tanto o desafio econômico, né, de botar a cidade na linha do desenvolvimento, atrair empresas, investimento para a cidade, e no campo social também. Nós temos uma cidade de um IDH alto, mas que tem muitas injustiças sociais. Então, os desafios são imensos, mas a gente aceitou o desafio. Claro. Agora é organizar, né, a cidade, organizar a gestão e honrar aí o voto que nós recebemos. Muito bem. Prefeito eleito de João Neiva, Micula, um detalhe importante, para a gente ficar aqui um pouquinho ainda dentro da campanha, é que você, pelo menos a gente que observa a distância, foi o candidato mais perseguido, mais atacado. Parece que, de alguma forma, todos os adversários miraram em você. O que você acha que se deu isso, hein? A construção da nossa candidatura foi realmente assim, recebida, né, de forma que nem os adversários não acreditavam. Existia um movimento na cidade que falavam desde o início, lá ainda antes das convenções, antes das filiações, né, partidárias, que eu não poderia ser candidato. Então, assim, a gente sofreu muito tipo de críticas, de fake news, né? O nome bonito hoje que se dá é fake news. Gourmetizaram a coisa. E a gente foi trabalhando, né, com a seriedade. Tem uma história na cidade. As pessoas que moram na cidade conhecem, né, a nossa história, o nosso trabalho. A nossa história tanto na vida pública quanto na vida particular, privada. Então a gente foi construindo de forma bem tranquila, conversando com as pessoas, conversando com as lideranças.
formamos um grupo de partidos e na eleição não foi diferente, né? Conforme você falou, o candidato que mais apanhou, né, foi o candidato Micula, juntamente com o Renan, nosso vice. Acertei na escolha do vice também. Então a gente apanhou muito, a gente, né, graças a Deus nós tivemos sabedoria, paciência, tranquilidade para falar de projetos para a cidade. E foi o que a gente fez durante a campanha. Você é um camarada que tem alguma experiência como administrador no setor privado, mas também já foi vereador e, portanto, conhece os meandros, essa questão do relacionamento com o legislativo. Isso deve favorecer, e eu acho que isso também pesou na hora da decisão, né? Porque, venhamos e convenhamos, acho que é atípico 4 candidatos numa cidade do tamanho de João Neiva, é atípico. E aí eu acho que pesou essa sua experiência, essa sua capacidade de gestor, que é um pouco do que a cidade está reclamando nesse momento, né? Uma eleição eu sempre digo, e você conhece melhor do que eu, para você, né, obter êxito numa eleição, são vários fatores, né? Você tem que ter um nome de consenso na cidade, você tem que ter uma equipe, você tem que ter um bom vice. Na verdade, uma série de fatores que levam, né, realmente ao sucesso numa eleição. Nós tivemos a experiência, né, de 2 mandatos de vereador. Eu acredito que a gente fez um bom mandato, a gente, né, assumiu, a gente foi eleito no ano de 2008, disputamos a reeleição em 2012 e eu acredito que a gente tenha tido o trabalho reconhecido, a gente, né, reconhece através da votação que nós tivemos na reeleição que o nosso trabalho foi reconhecido. Porque nós obtivemos a maior votação, né, da cidade. Até então nenhum candidato, né, tinha obtido esses votos que nós tivemos em 2012. Disputamos também uma eleição de vice, a qual não obtivemos êxito, né, naquela eleição. E eu acho assim que o diferencial foi essa experiência política que a gente adquiriu, né, com os 2 mandatos de vereador. A própria eleição que a gente perdeu, né, como vice, serviu também de aprendizado. E hoje é o que você falou, a gestão pública hoje, ela não te permite mais você ser um gestor de forma amadora. Então essa experiência no campo privado também nos trouxe esse know-how para a gente aplicar na gestão pública, né? A gente trabalhou por mais de 25 anos, empresa privada, gerenciando um setor importante, né, das empresas a qual a gente participou. Então isso também acho que contribuiu, né, para que a gente pudesse levar a nossa mensagem ao eleitor, levar as nossas propostas, né, o nosso plano de governo. E realmente o jonevense, o eleitor, confiou, né, nas nossas propostas, acreditou, né, no trabalho que a gente fez como vereador e também entendeu que hoje você não consegue fazer uma gestão se ela realmente não for técnica. Ela tem que ser... Ela tem que produzir, você tem que organizar, planejar, você tem que ter resultados numa gestão. E é isso que nós propomos para a cidade e esse é o desafio, né, a partir de 1º de janeiro. Legal. Ô Micula, João Neiva é uma cidade, pelo menos na sede, uma cidade tipicamente pacata, né? Um povo mais ordeiro, um povo mais tranquilo. Tem um público até um pouco mais experiente, vamos assim dizer, uma cidade conhecida por ter um público com a idade um pouco mais elevada, de acordo com dados do IBGE. Porém, isso tudo precisa ser conciliado com aquilo que você falou agora há pouco, o desafio do desenvolvimento econômico, geração de renda. Como é que a gente consegue equilibrar isso daí? Transformar João Neiva num potencial econômico, gerando emprego, renda, atraindo investimentos para a cidade, sem perder essa característica, esse charme de ser uma cidade pacata. João Neiva, conforme eu te falei, o tripé econômico da cidade, né, é a indústria, né, nós temos lá a CBF, a Montenegro, as empresas do polo industrial, o nosso comércio, né, que já foi referência na região, e o agronegócio. Se a gente avaliar o campo industrial, já, né, comentei, a gente perdeu porque a gente tinha na cidade a oficina da Vale, do Rio Doce. Hoje a gente tem, né, a Vale instalada lá no bairro Cristal, mas não no tamanho que era anteriormente com as oficinas, né, de reparação, enfim. Então, hoje na indústria, a cidade, né, ela regrediu. No campo da
do comércio da mesma forma, né? Hoje a gente tem um comércio forte ainda, mas que já foi mais forte, né, em outros tempos. O agronegócio ele se reinventa. Quando no campo, às vezes ele não tem lá a mão do poder público disponibilizando uma máquina, mas ele se reinventa, ele contrata, ele acaba dando conta do recado. Mas a gente poderia também ter crescido. Para a gente conciliar, né, as faixas etárias, né, do joneivense, é uma coisa que eu sempre digo: o Joneiva ela forma excelentes profissionais, né, desde a época lá do Senai, seja no campo... hoje tem o CET, né? O CET, seja no campo da metalmecânica, na questão dos professores, enfim, Joneiva tem uma tendência a formar excelentes profissionais. E como que nós podemos trabalhar os vários setores? Eu acredito que quando você faz um bom trabalho, você consegue criar uma estrutura para atrair empresas, você favorece, né, aquele jovem que está se formando, criando a oportunidade do seu primeiro emprego. Mas nós temos algumas propostas para a cidade. Um exemplo, a gente está bem localizado, né, a nossa cidade, nosso município, na questão de localização. Nós estamos próximos de Linhares, né, que é um polo industrial forte, de Colatina, a região metropolitana. Então, praticamente, a gente está a 50 quilômetros de cada cidade polo do nosso estado. A gente tem uma ferrovia que corta a cidade, né? Da mesma forma, nós estamos próximos aí do aeroporto de Linhares, do aeroporto de Vitória, dos portos. Então, a gente tem trabalhado com a ideia de nós criarmos na cidade, né, um polo logístico. As riquezas do Espírito Santo passam na porta da nossa cidade. Vai, né? Tudo para Viana. Vai tudo para Viana. Passa dentro de Joneiva e vai para Viana. Que na realidade vai para Viana hoje, porque sim, Viana 10, 15 anos atrás, eu brinco que Viana, desculpa lá o nosso amigo Gilson Daniel, mas também fazendo sei lá, um agradecimento a ele pela cidade, porque Viana, há 10, 15 anos atrás, eu brinco que era o patinho feio da região metropolitana. E com a gestão do Gilson Daniel, ele teve essa visão, né, de criar uma situação favorável para que o empresário, o empreendedor, o investidor fosse para Viana. Hoje é uma referência. Então a gente está até se espelhando realmente na cidade de Viana. Correto. Que lá hoje seria o polo logístico, né, da região metropolitana. A gente tentar atrair também, até pelo posicionamento da nossa cidade, esses empresários para a nossa cidade. E aí, de alguma forma quebrar aí esse paradigma, na verdade, abrir um pouco mais, facilitar, desburocratizar, na verdade. Desburocratizar. Porque o empresário, o que o empresário precisa? De situações que favoreçam a implantação do seu investimento, né, da sua empresa. Se a gente for comparar hoje Joneiva com o próprio Aracruz, com Linhares, né, com a região metropolitana, Serra, Vitória, Vila Velha, a gente sai perdendo, né, a questão geográfica, a questão, por exemplo, você vai para Linhares, você tem o incentivo da Sudene, enfim. Mas você tem outras alternativas, né, que você pode atrair esse empresário para se instalar na cidade. E a questão da localização é uma coisa que nós podemos trabalhar aí de uma forma bem contundente, que eu sei que a gente tem potencial para isso, né? A cidade tem esse potencial. E aí vai fazer a mão de obra ficar na cidade, o jovem não vai precisar mais ir embora, e automaticamente a renda, enfim, é um círculo virtuoso, né? Nós temos duas situações. Primeiro, hoje, né, o pai de família, a mãe de família, ela se esforça, né, para formar o seu filho. Às vezes com dificuldade, né, a questão de bancar, né, um curso superior. E aí, quando o filho ou a filha se forma, ela não consegue ficar na cidade. Ela tem que sair, né? Ela vem para Aracruz, vai para Linhares ou para Vitória. E aí vem o outro problema, né? A nossa cidade torna-se uma cidade dormitório. Aí, para aquela família, o filho está longe de casa, né? Ela tem o seu emprego fora da cidade, mas ela volta para a cidade. Quando ela volta para a cidade, né, que ela tem lá a sua família, a sua casa, ela cobra do município. Porque ela fica comparando, né? Ela vai cobrar do município a saúde, né, a educação, a infraestrutura, o lazer, ela vai cobrar da cidade.
mas o recurso ficou onde que ela está empregada. Deixa fora a parte fora boa e traz o problema. Então é o que eu sempre digo, né? A gestão ela é uma engrenagem, a gente tem que sincronizar essa engrenagem para que ela possa, né, funcionar de uma forma sincronizada. E quando você aumenta a receita do município, você transforma isso, né, numa prestação de serviço para a comunidade, seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Então é conforme você falou, Dinho, é um ciclo. Sim. Você tem que fechar o ciclo para que a gente possa realmente fazer uma boa gestão pela cidade. Falando em prestação de serviço, um dos mais cobrados e que importa certamente para quem está assistindo agora é a questão da saúde. João Neiva, apesar de ser uma cidade ali charmosa, precisa melhorar esse serviço da saúde. Como é que dá para fazer isso aí, prefeito? A saúde em João Neiva, quando você fala saúde em João Neiva, Dinho, o jonevense vem na cabeça o hospital. Eu até coloquei aqui, porque tem um hospital ali, tem uma relação assim que a prefeitura precisa construir para o hospital. Eu não sei como é que eu poderia dizer, mas é muito comum as pessoas criticarem que o hospital não funciona direito, acaba tendo que ir para outros lugares, porque o hospital virou um posto de saúde. Porque assim, o hospital na realidade ele não pertence ao município, né? Ele pertence à associação, né, de beneficência e cultura da cidade, mas é um patrimônio da cidade. Quando você falar em saúde em João Neiva, o cidadão joneivense, né, ele tem o maior patrimônio, a maior riqueza é o hospital. Até pela questão que foi construído, né, a questão do hospital, foi a própria comunidade, na época, com a ajuda dos padres, que construiu, né, o nosso hospital. E o nosso hospital, assim como eu falei do tripé econômico, a gente perdeu muito em serviços, né, dentro do nosso hospital. O nosso hospital é hospital e maternidade Sagrado Coração de Maria. Então, e maternidade. Há muito que não se faz um parto na cidade de João Neiva. Eu conversei agora essa semana com o diretor-presidente daquela instituição, né, o nosso amigo de Seu Gripa, falando da importância que é o hospital. Então, aonde que o poder público, né, a prefeitura pode ajudar? A gente tem um PA, que existe um convênio com o hospital, e eu tenho conversado com ele para a gente criar possibilidades alternativas da gente voltar a prestar esse serviço, não só da maternidade, mas de outros serviços, né, para aquele usuário que tanto precisa, né, de ter esse atendimento na cidade e não tem. Então é o que eu digo, você quando procura hospital, unidade de saúde, é porque realmente você precisa daquele atendimento, né, e a doença não espera. Então a gente tem criado esse caminho, né, junto lá com o diretor lá da associação, para que a gente possa melhorar essas parcerias, já existe, mas que a gente possa melhorar, atrair também lá para a cidade, né, novos investimentos para o hospital. Hoje a nossa saúde, ela tem a gestão municipal, né? Então quando o hospital consegue uma emenda ou algum recurso, como o município tem a gestão plena na saúde, tem que passar pela secretaria, pelo fundo, pela prefeitura, e a gente tem se colocado à disposição para a gente não criar problemas, né? Quando a gente tiver esse recurso, que a gente possa... Ser um facilitador. Exatamente. Para que a gente possa, ao final, né, prestar um serviço de qualidade na área de saúde, porque a doença não espera. E a atenção primária ali das unidades dos bairros, o povo tem questionado... Nós temos alguns problemas, principalmente nos bairros fora do centro. Por exemplo, nós temos o bairro Perequiaçu. O bairro Perequiaçu a gente tem que olhar com muito critério, porque é uma comunidade, conforme você falou, de pessoas mais idosas, que realmente precisam do atendimento médico, né? Tinha lá uma base de atendimento que foi retirada recentemente, e assim, é um desafio porque não é somente, né, o poder público ir lá construir uma unidade de saúde ou construir uma base para atendimento. Hoje nós temos na cidade 6 ESF, né, que fazem aí o trabalho nas unidades de saúde, mas das 6, né, nós temos 3 médicos. Então nós temos 6 equipes, mas não estão todas completas. É um desafio, né? Nós temos que trabalhar, né, de forma bem
contundente para, no mínimo, colocarmos as 6 equipes, né, completas para que funcionem, né, e atendam, porque é lá no atendimento primário que você vai evitar, né, um atendimento secundário, um terciário, que o custo só vai aumentando e a dificuldade também só vai aumentando, né, para atender aquele usuário que você não prestou um bom serviço lá no atendimento primário. E esse é o primeiro sentimento da população, né? O atendimento ali na unidade, o atendimento básico. A prestação de serviço do poder público, um dos primeiros lugares onde a pessoa sente que mudou, que melhorou, é quando ele vai na unidade de saúde, que ele é bem atendido, que está tudo funcionando direitinho. Acho que isso mais do que uma necessidade, se torna até uma obrigação do homem público. Como você bem disse aí, o cara que vai lá não está indo lá passear, ele só está indo lá porque precisa, de fato, né? Precisa dessa atenção. E o atendimento ali é a prevenção, né? É onde você evita, o município, você ter um custo maior, né, posteriormente. Então, assim, a gente tem algumas unidades de saúde, né, que estão sendo reformadas agora, até em decorrência aí desses recursos que vieram através, né, da pandemia. Então, tem algumas unidades que estão sendo reformadas, mas é o que eu disse no início. Não adianta a gente ter uma estrutura bonita, se nós não tivermos o que realmente importa, né, para aquele usuário, que é a estrutura física de atendimento, do médico, do dentista, né, da equipe completa. Claro. Nós temos que trabalhar as duas frentes, né? Às vezes você ter o prédio bonito, né, novo, reformado, claro que a gente precisa também, mas o mais importante hoje é nós termos as equipes, né, completas funcionando, né, que possam prestar um bom atendimento ao usuário que realmente mais necessita, quem busca a unidade de saúde. A pandemia, ela apresentou alguns desafios e talvez o mais problemático que tem se apresentado é a questão da educação. Volta, não volta, a escola abre, não fecha. Os pais já estão malucos, porque precisam trabalhar, seus filhos não têm onde ficar, a estrutura familiar até consegue dar um suporte, mas por um período de tempo, não por muito tempo, começa a virar um problema isso. Como é que você está avaliando essa questão? A questão da educação, ela é bem complexa. Ela é complexa e aí eu quero até parabenizar, né, os servidores da educação, porque realmente eles se reinventaram, né? Você ter professor que está em casa, não esquecendo do seu aluno, tendo, né, que continuar dando aula. Muitas vezes o professor que mora no interior não tem uma rede de internet boa, né? Às vezes não tem um computador bom, e foram se reinventando. Então, hoje a gente depende também de uma decisão do Estado, né, com relação à questão da educação. Eu me preocupo muito, que eu acho que a gente praticamente, eu particularmente, eu acredito que foi um ano letivo praticamente perdido. Eu não consigo já... Há uma parte que vai dizer que não sei o que, mas a gente não me engana que eu gosto. Eu sou meio direto com isso. Eu acho que não vale a pena, só para você, né, ter números, ter aprovações, você querer recuperar um ano que infelizmente ele é perdido. A gente tem feito lá, né, agora a gente começou na segunda-feira a transição, a gente tem buscado essas informações, né, como que está a questão do município, porque nos preocupa muito. E hoje, realmente, se você me perguntar se a gente tem uma opinião formada com relação à educação, a gente não tem, né? Ainda há uma interrogação, ainda há muitas dúvidas, mas o que me acalma um pouco é que eu sei que a gente tem uma equipe, né, de professores, de servidores da educação que estão antenados, né, tem feito o possível e o impossível pelos seus alunos. Isso aí nos conforta um pouco, mas a gente vai ter que agora nessa transição entender realmente como é que está, o que pode ser feito para melhorar até a estrutura, né, dos professores, dos servidores da educação, porque realmente eles têm sido aí, juntamente, né, com o pessoal da saúde, que está aí de frente, né, no combate à pandemia, eles têm sido verdadeiros heróis na nossa cidade e também no estado, no país todo. Mas eu vou falar da nossa cidade, porque a gente está falando aqui do município de Joinville. Mas realmente tem demonstrado muita responsabilidade, né,
muito amor, né, pela causa, tanto na área de saúde quanto na educação.